Olá, o meu nome é Lisa Joanes e este é A Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde, sobre espiritualidade e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, e como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse é precisamente o meu convite, que possas abrir o teu coração a tanto do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Se por isso, muito bem-vindo à terceira temporada com o apoio da NutriBio e da Thomas Vit. Olá, seja muito bem-vindo a um episódio da Nossa Voz. Eu digo um episódio por um motivo. Não sei se será o último. Neste momento, à data atual, sinto que sim. Sinto que vai ser o último episódio desta temporada, que está a ser curtinha, por um lado, mas ao mesmo tempo acredito em todo o poder estes pequenos episódios, pequenos, grandes episódios têm, enquanto mensagem, enquanto informação, enquanto partilha de perspectivas e de abertura de perspectivas. Esse é sempre o intuito da Nossa Voz, esse foi o intuito que me moveu desde a primeira temporada, grávida do meu 6º filho, a trazer-te aqui todos estes conteúdos e, portanto, claro que este intuito continua presente à data de hoje. Que tu possas escutar tudo aquilo que será aqui dito com o teu coração, com a tua alma, com o teu pensamento crítico, não refutar logo a uma primeira instância, mas ouvir, perguntar-te internamente, eventualmente ficar com algumas sementes. É sempre o meu convite para ti. Tenho aqui 2 convidados, tenho a Eva e o Nuno, o meu companheiro, mas antes de ir até eles, quero agradecer à NutriBio por todo este apoio, 2ª temporada e 3ª temporada, e quero apresentar-te os produtos que escolhi para oferecer à nossa convidada. O Air Volume, que tem tanto em tabletes, em suplementação de forma de comprimidinho, e o shampoo. Porquê esta escolha? Ponto número 1, são naturais e ajudam-nos a todas nós, a todos nós. Muitas vezes temos fases da nossa vida em que a nossa densidade capilar ou mesmo o nosso próprio cabelo perde brilho, perde cabelo, perde volume, enfim, perde saúde. E o cabelo também faz parte da nossa imagem. Eu experimentei o ano passado, quando cortei o cabelo muito curtinho e efetivamente senti um ótimo crescimento, já cortei depois disso, senti um ótimo crescimento, portanto consigo passar-te esta informação por experiência própria do benefício deste suplemento natural, porque nós não devemos só cuidar por fora, devemos também cuidar de dentro para fora, sempre, não é? Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e o nosso cabelo a mesma coisa. O shampoo, lá está, cuidar também por fora, porque efetivamente toca no cabelo, na raiz capilar. O que é que ele tem? Entre outras coisas, tem maçã, tem vinagre de cidra de maçã, tem aminoácidos, tem várias plantinhas que nutrem o nosso cabelo e, como eu disse há pouco, vão-te ajudar a ganhar maior densidade, maior volume, a regenerar o teu cabelo, a trazer-lhe saúde. Onde é que podes encontrar estes produtos? No site da NutriBio, www.nutribio.pt, e basta escrever Air Volume ou qualquer outro produto que eu tenha apresentado aqui e podes beneficiar, usar o meu cupom de desconto LISA15, que te dá 15% de desconto diretos. Portanto, estes 2 suplementos, com sorte a nossa convidada, vão para ela. Eva, muito bem-vinda. Ai, tão bom. Obrigada, meu amor. Para poderes te nutrir por dentro e por fora, porque lá está, não importa só cuidarmos por fora, que também é importante, que às vezes também não o fazemos, eu também falo por mim, que muitas vezes por fora não cuido tanto, mas por dentro acredito que é mesmo muito importante, e a complementariedade, lá está, de dentro para fora e de fora para dentro, faz todo o sentido. Portanto, esses são para ti, seja muito bem-vinda. Obrigada. Antes de passar já a palavra, bem-vindo também, Nuno. Obrigado. O que é que eu vou pedir a vocês os dois? Portanto, a Eva é a convidada principal, entre aspas, mas não há aqui ninguém principal. Não há eu, não há um ele, há um nós. Portanto, a vossa voz é sempre bem-vinda. A qualquer momento, por favor, interajam, participem, como se estivéssemos realmente em casa a conversar entre 3 amigos. Está bem? Portanto, às vezes podes sentir cá, não vou interromper 2 ladies, não é? Não, traz à vontade a tua voz e tu também, Eva, és super convidada a trazer, como já foi na 2ª temporada, trouxeste e foi um sucesso o episódio, trazeres todo o teu conhecimento, todo o teu estudo, toda a tua bagagem também como experiência de tanta coisa e na vida. Bom, o tema do episódio de hoje vai fluir
Mas temos aqui como ponto de partida inteligência artificial, todas estas alterações que se estão a sentir na era atual, que não só estamos em mudanças de era, como se diz, mas também tanta coisa está a mudar. Eu confesso que há 10 anos atrás, por exemplo, e mesmo há 5, não imaginava que de repente houvesse aqui estas viragens que agora se vêem. Por exemplo, vemos que na internet está a haver um aumento de violência, de ódio contra mulheres, especialmente entre jovens. Não imaginava os nossos adolescentes tão viciados na tecnologia, que efetivamente isto reduz a massa cerebral deles, atrofia, em vez de os ajudar a expandir as suas condições humanas, espirituais, intelectuais. Portanto, não imaginávamos tanto que está a ser trazido. Ou seja, toda esta diferença que estamos a viver também nos pede aqui muito centramento, também nos pede informação. Para quê? Para não estarmos a vibrar no medo. Acredito que é preciso centrar, é preciso manter aqui muito a nossa clareza, a nossa coerência, porque vibrar no medo não nos leva a lado nenhum. Pelo contrário, retira-nos energia, retira-nos vitalidade, retira-nos vida, retira-nos saúde, até física, não é? Porque a sintomatologia acontece. Então, entramos por aqui. Eva e Nuno, agora sim. Nem sei como pegar, mas se calhar começamos mesmo pela inteligência artificial, tecnologias, não derrapando muito, mas deixando a conversa fluir e todas estas alterações que estamos a ver. Não sei se vocês sentiram mesmo, mas eu, se calhar porque tenho a minha lua em peixe, sou sempre mais romântica, mas eu há 5 anos imaginava que nós estávamos mesmo a caminhar, e até estamos, atenção, não retirando isso, para a luz, para uma abertura de consciência, não é? E todos nós estávamos muito mais a despertar e havia alguns que já estavam cá e eu também já tínhamos vindo da Índia e da volta ao mundo, mas imaginava o mundo a abrir e de repente sente-se aqui grandes travagens, grandes derrapagens e quase forças políticas e não só políticas, mas que nos viram, que nos desviam dessa espiritualidade, dessa expansão que estava a aumentar e que pode continuar, atenção, não reduzo isso, mas que lá está, é preciso então termos alguma cautela da forma como nos alimentamos com a informação que nos chega, para não vibrarmos mesmo no medo e continuarmos esse caminho de expansão de consciência, de expansão de intelectualidade e de perspectivas. Prontíssimo? Eu posso agarrar numa palavra que tu disseste que eu acho interessante, que é o que eu tenho feito agora, de falar com os jovens. E sabes que fizemos um retiro de adolescentes ainda agora. Tivemos lá, foram 2 na verdade, com quase 40 minutos lá em casa. Quase não, foram mais de 40 minutos lá em casa. Fora os nossos. Fora os nossos. E a verdade é que eu posso dizer, destes camps do ano passado e do inverno, passaram mais de 100 minutos já lá, e a quantidade de pais desesperados e mães, sobretudo mães desesperadas, que não sabem o que fazer quanto à problemática que tu falavas agora, dos jogos online, do vício que está a trazer miúdos desconectados deles mesmos, desconectados da família, a deixarem os pais completamente de mãos atadas, quase sem saber como comunicar com os filhos. Como é que os filhos conseguem comunicar e criar relações na escola? Parece que eles perderam um sentido que nós tínhamos no nosso tempo e perderam uma coisa que era a base, que era a saúde nas crianças, que era o brincar lá fora, as relações básicas da vida, o comunicar com os pais, como fazer isto, fazer aquilo, combinar com amigos. Tudo isso parece que passou para uma tela, para um computador, os amigos já não são reais, são online, e de repente ele próprio acabou por deixou de ter a arte, porque comunicação é uma arte, é um treino, e se eles não treinam isso também... E a própria criatividade, não é? Criatividade, portanto, eles não fazerem nada disso, eles de repente damos por nós, estamos a ver um monte de miúdos fechados, entre eles numa cela, numa prisão digital, que faz com que eles de repente não tenham as capacidades que era suposto. Nós somos a última geração analógica, certo? Depois, se pensarmos bem, nós somos a última geração analógica. E, portanto, nós estamos a aprender a ser pais de mãos dadas com a tecnologia. E, portanto, como é que os pais vão se queixar que os miúdos estão presos aos iPads, quando na realidade era o nanny iPad que lhes dava apoio quando estavam em casa a querer fazer coisas e não conseguiam, sim, a não ser que os miúdos estivessem agarrados aos ecrãs. Então, eu penso que há que conseguir ter uma perspectiva em que consigamos ver o todo. Não é só as crianças, é os pais também e o contexto em que nos encontramos. Sim, sim. Mas o que é que se passa dentro da casa do jovem? Como é que o jovem cresceu?
Tempo é que lhe dedicaram? Percebes onde é que eu estou a querer chegar? Sem críticas a pais. Certo, atenção. E atenção. Porque nós somos uma geração que também estamos a aprender. Para além de tudo isto, é a ignorância onde nos estamos a manter, aprender, não é? Porque de repente, esta geração de todos estes jovens, nossos filhos e não só, vão ser uma geração que, quando nós estivermos já numa faixa mais de velhice, vão ser o público ativo. Os educadores. Exato. Da próxima. Se eles não estão a desenvolver os potenciais, a sua criatividade, e ficam tão dependentes de uma tecnologia que se tornam meio submissos, não sabem estar na frustração, não se sabem relacionar, que tipo de população ativa vamos ter? Certo. Então isto não é preocupa-me o termo certo, mas também posso ser assim, agora há falta de um outro melhor, e por isso é que trago também esta questão aqui, já de entrada, da inteligência artificial e da tecnologia, não para falarmos aqui de jogos e pais e filhos, que já vai sendo debatido, mas para pensarmos até aqui neste ponto, que é quando eles forem a classe ativa, nós vamos ser já mais velhinhos. Esta classe ativa, se não desenvolver potencial, pensamento crítico, vai ser submissa ao que for, não é? E nós queremos filhos, pelo menos acho que falo por nós, que realmente se realizem, que sejam felizes, mas que também tenham um pensamento crítico, que possam evoluir. Claro. E está estudado que atrofia o cérebro, não expande. Ouça uma coisa, vocês são o exemplo vivo do que é uma família em larga escala, eu diria, nos dias que correm, não é? Terem a coragem de trazerem 6 seres humanos à vida, quer dizer, eu se com uma já estou cheio de cabelos brancos, imagino vocês. Bom, eu penso que se nós olharmos para, lá está, numa perspectiva um bocadinho mais distanciada, para conseguirmos ter uma visão um bocadinho mais ampla de tudo isso, pensem em nós, enquanto geração. E eu, por exemplo, há pouco tempo estava à conversa com um amigo meu e estava a dizer-lhe assim: eu sou do tempo em que na casa do Algarve, onde passo férias hoje em dia, não havia eletricidade e nós usávamos candeeiros a petróleo. Então, nós somos aquela geração que beneficiamos de imensa artificialidade, a começar pela luz. Certo. E isso condicionou as pessoas que nós somos hoje em dia. Nós temos imensas facilidades por conta de eletricidade e luz artificial, que talvez as outras gerações não tinham, e nem por isso ficámos atrofiados. Eu acho que não é isso que está lá atrás. Ok? Eu acho que, e lá está, eu acho que vale o que vale, não é? Naturalmente. Certo. Mas se nós quisermos realmente agir no concreto, temos que talvez ter que, no mínimo, considerar que há coisas que já não vão voltar para trás. Verdade. Nós não vamos voltar a não usar veículos móveis, nós não vamos voltar a não usar eletricidade, e portanto é uma questão talvez... Se não houver um holocausto, não é? O quê? A não ser que haja um holocausto. A não ser que haja um holocausto. Mas olha, é interessante estás a tocar nesse aspecto, porque há uma parte de mim que comprou uma quinta e anda ali, eu quero água e eletricidade, porque se dá o grande apagão. Exato. E aliás, voltar ao petróleo outra vez. Comprou umas lâmpadas lá para casa, nunca se sabe. Mas acho que é interessante, não sei, eu acho que daqui a nada até gostava de pegar naquela experiência que tivemos há pouco tempo aqui do apagão, porque eu acho que há aqui uma metáfora muito interessante e que nos coloca um bocadinho, então e como é que seria a vida sem a dita da eletricidade? Se querem que vos diga muito sinceramente, eu acho que o grande perigo não é a inteligência artificial, não são os jogos, não é nada disso. Há toda uma parte que se foi perdendo de conexão com o nosso autoconhecimento e a nossa natureza enquanto animais, que na realidade é o que nós somos enquanto estamos assim aqui a ter esta experiência. E se nós observarmos a história da humanidade, ela está cheia de episódios tristes por termos evoluído muito tecnologicamente, mas não termos acompanhado essa evolução em termos de consciência. Nomeadamente, cientificamente, quando chegámos à energia nuclear, o que é que deu? Hiroshima. E, entre outras experiências não muito felizes que prejudicaram o planeta e outras espécies. Ok? Então, eu penso que não é acerca dos jogos, não é acerca da IA, é acerca do uso que nós, enquanto civilização, lhes damos, se é consciente ou não.
Porque a inteligência artificial pode ser uma ferramenta que nos pode ajudar de formas extraordinárias. Olhem, por exemplo, no caso de uma cirurgia. A vários níveis. Mas precisão, exato. Portanto, não há falhas, é a precisão, é tudo, ok? E portanto, e quem diz isso diz, eu por exemplo, eu hoje em dia, imaginem, tenho um projeto, quero traduzi-lo para aqui ou para ali. Eu assino o ChatGPT e chego lá e ela tem um nome, é Aurora. Então eu chego lá, Aurora, bom dia e tal, olha, estou a precisar assim assado. E ela facilita-me imensas coisas. Por que não esse facilitismo se eu souber que isso não condiciona, nem coloca em xeque o meu contato com a natureza, as minhas rotinas, claro. Percebes? Portanto, eu não vou deixar de ser inteligente nem de ter criatividade. Se calhar ela até me está a facilitar e está-me a gerar mais tempo para a criatividade. Não tenhas dúvidas disso. Se eu, em consciência, já estiver nesse patamar. Agora, se nós, enquanto civilização, não evoluímos em termos de consciência, isto é perigosíssimo. Claro. Porque é um bocadinho como nos estarem a meter uma arma nuclear nas mãos e agora brinquem com isto. E também, no fundo, a intenção que está por detrás então de cada ser, não é? Porque tu, usando para o bem, facilita-te a vida. Usando para o mal, também pode facilitar a vida a outros níveis, não é? Com certeza. Prejudicando, claro. Até o criador, o pai da inteligência artificial, quando veio a público, comentou, não é? O tanto que pode ser prejudicial. Então, é preciso ter consciência, como tu disseste muito bem. Pegando nesta questão da consciência, e efetivamente, como tu também disseste, estamos há milénios, ou há décadas, para reduzir um bocadinho o tempo, numa rodinha de hamster, não é? Um bocadinho dentro de uma certa ignorância, a ver até onde nos, entre aspas, permitem. Mesmo a escola também nos traz uma visão, nos enquadra dentro de... E nós acreditamos, não é? Se nos dizem... A Lua é assim, eu acredito que é assim, porque eu era pequenina. O planeta é assado, ou era plano, ou é redondo. Nós acreditamos, não é? Aqui não há muito o pensamento crítico de será que é? Nestas questões. Já tomamos como verdade, não estou a questioná-las. Não é o tema agora. Mas em pontos essenciais. E efetivamente, perceber só que nós estamos numa rodinha de hamster e as pessoas já sabem isso, mas ainda associam muito para o acordar, o fazer as mesmas coisas dentro da rotina, o ir para o trabalho às vezes que não gostam, maioritariamente, etc. Portanto, sentem que a roda de hamster é isto. Mas podemos perceber a roda de hamster neste sentido de como estamos a demover todo o nosso tempo de vida, a nossa energia útil na roda do hamster, não estamos em expansão espiral para ainda expandir mais a consciência aos vários níveis. E é essa consciência, que podemos chamar de superconsciência, como dizia o Manuel Sansegarra, o doutor, vocês ouviram no episódio 1, mas tantos outros, porque nós em Auroville, o guru, que já morreu há mais de 50 anos, o Sri Aurobindo também trazia essa mesma questão, e tantos outros, não é? Portanto, não são novidades, mas lá está, essa supraconsciência, essa expansão de consciência a esse nível. E nós não estamos a ir lá. Eu gostava muito, muito de partilhar aqui uma perspectiva, porque gostava imenso que a humanidade, devagarinho, começasse, talvez, não sei, pelo menos a abrir a mente para se conhecer em termos mais mecânicos, eu vou pôr mesmo a palavra desta maneira, para percebermos, afinal de contas, o que é a vida, como é que isto funciona e por que motivo é que nós temos repetição de padrões. Então, se nós conhecermos, aprofundarmos um bocadinho dentro dessa área de investigação, aquilo que eu gostava de partilhar, na realidade, é muito importante que as pessoas entendam que o que eu vou partilhar não é a verdade absoluta, está bem? Tem a ver com experiências que eu tenho tido na primeira pessoa e com a investigação que tenho feito ao longo dos anos e que é algo que eu vou partilhar convosco que a mim me faz sentido e que me ajudou a compreender e a contextualizar o momento atual planetário dentro de uma perspectiva humana, que é o que nós somos, não é verdade? Pronto. Então, a vida em si, portanto, ela é um processo sensorial. É uma experiência sensorial, como nós sabemos, não é? Certo. Portanto, são os 5 sentidos
que nos permitem cognitivamente compreender a informação que está à nossa volta. O que ouvimos, o que vimos, o que cheiramos, sentimos, o paladar. Portanto, sensorialmente, através destes 5 sentidos, nós conseguimos perceber a informação do contexto onde nós nos encontramos. Essa informação ela vai ser processada em termos mentais e, portanto, nós temos uma estrutura cerebral com 2 hemisférios no córtex, um talvez mais responsável pelo pensamento mais criativo, outro pelo pensamento mais lógico, ok? E vamos-lhes etiquetar de forma simples para que todos possamos entender, não é? Portanto, nós acabamos por atribuir significado a essa experiência sensorial através dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Pronto, ok? Ora, este filtro, pensamentos e emoções, é a base da nossa experiência. O que nós sentimos e o que nós pensamos é vibracional. E isto é científico. Emoções são energia. O pensamento é energia. Nós somos feitas, portanto, ou melhor, eles definem ou esculpem em parte a qualidade da experiência que nós estamos a ter. Vou dar um exemplo, Isa. Imagina, Nuno, nós levantamos os 3 de manhã e olhamos os 3 para o céu, a Lisa diz, está um dia lindo, o Nuno diz, não está nada, está horrível. E eu digo assim, Ou seja, o dia é exatamente o mesmo. Mas há 3 percepções completamente diferentes. Então, nós temos que, em primeiro lugar, irmos à base e pensar assim, a qualidade da experiência que eu estou a ter está à minha responsabilidade. Sobretudo adultos, não estou a falar de jovens, por enquanto, ok? Está à minha responsabilidade. E, portanto, eu tenho que ser responsável pela qualidade dos meus pensamentos, pela qualidade das minhas emoções, porque elas vão ditar a qualidade da forma como eu estou a experienciar a vida. Exatamente. Okay. Ou seja, traduzindo, da forma como eu estou a viver. Exatamente. Ponto. Exatamente. Agora, se eu vos dizer que estes princípios, eles são conhecidos há muito, muito tempo, ok? E agora um bocadinho, sem vergonha absolutamente alguma, e tocando já com os dedinhos todos em teorias de conspiração, será que essas teorias da conspiração, será que são mesmo todas e tão conspiração? Questiono. Porque se nós observarmos a forma como nós temos evoluído, portanto, há todo um sistema de educação, ou melhor, eu não lhe posso chamar um sistema de educação, vou-lhe chamar um sistema de ensino, porque a educação é uma coisa diferente, ok? E é justamente aqui nesta temática que eu acho que era interessante nós tocarmos. Boa, Porquê? Porque o circuito está assim. O circuito está, os seres humanos estão neste planeta, nascem e imediatamente têm que obedecer a todo um sistema que nos aprisiona. Porque é verdade, não nos dá a liberdade de escolha. Que condiciona até os nossos pensamentos, tudo, como é óbvio. Absolutamente, absolutamente tudo. Nós temos que ser honestos, temos que entender isto. És obrigado a ir para a escola a fazer... És obrigado, olha, nasces, és obrigado a levar vacinas. Queiras ou não queiras, porque senão não te aceitam os miúdos nas escolas. Portanto, há todo um sistema que és livre desde que cumpras as premissas do sistema. Aliás, senão não tens liberdade. Até não vou mais longe, aliás, que é, eu estudei Sociologia também na faculdade, no ISCTE. Eu recordo-me, portanto isto há 20 anos, há 20 e tal, de estudar exatamente isso. A nossa liberdade é QB, não se iludam. Exatamente. Porque nós achamos, por exemplo, até a cor do cabelo, vou pintar de cor-de-rosa porque é a minha liberdade de escolha. Não é bem assim. Há quase um leque de opções dentro destas ilusórias liberdades. Porquê? Ainda assim são limitadas. Isto é Maslow. Da base da pirâmide das necessidades humanas está a necessidade de pertença e de segurança. Julgamento vai logo... Ora, se nós estamos a crescer num sistema... Desculpem reduzir as coisas desta maneira, porque eu sei que há ensino incrível por aí que está a tentar fazer diferente. E okay. Há professores, como é óbvio. Exatamente. E eu sou filha de professores e sei que a minha mãe toda a sua vida fez um trabalho incrível com os seus alunos a partir do coração e, portanto, não é acerca dos professores, não é acerca das... Modelo. Exatamente. Ora,
nós estão estamos limitados também. Exatamente, mas eles estão a agir com a melhor das intenções. Completamente. Não é acerca dos médicos, por exemplo, que estão a querer salvar vidas. Sim. Não, mas é acerca de todo o sistema, não é? Todo o sistema que está por trás, que se calhar só defende que, por exemplo, uma oncologia só pode ser tratada desta maneira. E os médicos que se identificam com aquilo acreditam que estão a fazer da melhor maneira e a salvar vidas. E a questão não é acerca dos médicos, é o que está por trás. O que é que nos ensinaram? Ensinaram-nos a como pensar, a como fazer. Não nos educaram. Exato. Porque aliás, educação... não nos ensinaram a como pensar, a como fazer. Ditaram-nos como fazer. Exatamente, não nos Lisa. ensinaram a questionar, a como justamente aí que eu quero chegar. Educação vem da palavra latim educo. Educo significa trazer o que está dentro para fora. O sistema está invertido. Nós crescemos desde pequeninos e ninguém nos cria um espaço seguro para dizer assim: ok, mostra-me quem tu és, todo o teu potencial, as tuas emoções, aprenda a lidar com a tua raiva, com a tua frustração, ok? Não. Então, o sistema está organizado de maneira a que nós estejamos todo o tempo a receber informação de fora para dentro. Portanto, nós estamos a ser claramente modelados, ou seja, programados. Okay? Porque a educação é criarmos um espaço seguro para aquele ser poder ser autenticamente, mas não é isso que a sociedade está a fazer, está a criar estereótipos. Portanto, uma civilização baseada em estereótipos do que é certo e o que é errado socialmente. Vou dar outra palavra: obediente. Obediente. Queres falar para o braço no ar? Exatamente. Obediência. Exatamente. Entre outras normas sociais, intelectuais, académicas, ok? E também não estamos aqui a dizer, também sinto fazer esta ressalva, que ok, de repente, claro que se não houver certas normas também se pode gerar muita anarquia. Não estamos a questionar não isso. Não é isso. A fazer-nos pensar. Aí está. É questionar. Certo. Ensinaram-nos a não questionar. O menino não faz perguntas, a menina não questiona. É assim. Porquê, mãe? Porque eu digo. Estou aqui a levantar questões para que nós possamos questionar o sistema vigente. O sistema está desenvolvido de maneira a que nós pensemos, agimos e sentimos todos da mesma maneira. Nós não saímos de uma fábrica de salsichas. Já estou aqui como o senhor do estúdio. Não é? Nós não somos fábricas de salsichas, nós não estamos a sair de uma fábrica para sermos todos iguais e respondemos às demandas de um sistema que está, com o tempo, a fazer com que toda uma civilização adoeça. A doença de ansiedade, de frustração, de tristeza. Porquê? Porque não nos ensinam do que tu dizias há pouco, que é, e se desvie de realmente da essência, evoluir a sua consciência. Exatamente. Não é? Portanto, ficamos na roda do hamster a estes níveis todos. Espera, o problema é que tu estás numa fábrica, o problema é que tu dos 6 aos 18 anos estás efetivamente numa fábrica de salsichas. Eu posso dizer 30 vezes à minha filha: não toques com o dedo no forno, vais queimar o dedo. Ela vai tocar com o dedo lá. E eu vou estar ali, queima lá uma vez, em segurança, para saberes como é que é. E faz o teu processo de aprendizagem, ok? E então, não há desenhos mal feitos. As crianças vão para lá, fazem os rabiscos, umas coisas no papel. Aquilo é maravilhoso, é a expressão delas. Claro. Mas deixa-me só também acrescentar aqui uma coisa, não desviando do main core que queremos trazer, que é... Na verdade, e eu acho que tu também, nós viajámos imenso com eles, fizemos volta ao mundo, vivemos 5 anos na Índia, em que havia um sistema Waldorf e dentro, Montessori, e dentro das várias comunidades, porque era uma região com várias comunidades, Auroville, já falei aqui na segunda temporada, penso eu, então também não me vou desviar, precisava-se, e esse era o pensamento ali comum, que as crianças trouxessem o seu potencial. Portanto, nós até educámos as nossas crianças dentro das capacidades e daquilo que nós sentimos que poderia ser bom. Mas, sabes o que é que a minha filha mais velha nos diz? Por exemplo, é muito difícil ela sentir que alguém a acompanha. Não é que se sinta superior nem não. Mas, por exemplo, ela fala meditação, todos gozam. Ela medita, lá vais tu para as tuas meditações. Se calhar mais tarde também, claro que vão chegar lá. Ela apanha o lixo das ruas quando está a passar. É muito interessante. E há muitos que dizem, que nojo. E está tudo certo, não é? Não estou aqui também a questionar absolutamente ninguém, mas só estou a dizer que também ainda assim, às vezes é inglório, quando... poucos fazem isso. Portanto, também estas mensagens, e obrigada por estares a trazer essa, que sirvam a todos nós para podermos realmente educar os nossos filhos com maior possibilidade de eles se expandirem. Porque se nós queremos sociedades diferentes,
É preciso ir por aqui. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tu não te sentias a ovelha espiritual da tua família? Às vezes, sim. Tu não te sentias um bocadinho à parte quando começasses a crescer, porque se calhar o teu modelo de vida não ia ao encontro daquilo que os teus olhos viam? Certo. Não te preocupes, porque a tua filha, todos eles, a minha, por exemplo, vai para a escola e diz assim: mãe, eu sinto-me diferente. Eu digo assim: tem calma, Mia, que tu ainda não encontraste a tua tribo. Mas elas são todas muito girlies e fazem panelinhas e eu gosto de ouvir música diferente, e os amigos dela sempre são os excluídos. Ou porque têm Asperger, ou porque têm uma cor diferente, ou por... E eu, que maravilhoso, filha. Ser igual porquê mesmo? Que idade Exato. ela tem? 13. Então, Mas olha... retiro das miúdas agora, em setembro. Aliás, eu estou desejando, agora. Porque... quando é que é? De 1 a 5 de setembro. 1 a 5 de setembro. Ai, vou pô-la. Foi claro. Olha, mas Não, calma, tem que pôr. não se desvia. Não. A Índia, uma vez a correr comigo no Paradão de Cascais, quando ainda vivíamos e não tínhamos dado a volta ao mundo, não tínhamos vendido essa casa, eu lembro-me de dizer isso. Mas seres igual porquê? E para quê? Porque temos muito esta tendência. Por causa da questão da pertença. Temos muito esta tendência de pertencer e faz parte. Mas sabes que foi muito bonito que um dia estava a correr com ela e o Paradão de Cascais, pelo menos nessa altura, não sei como é que está agora, tinha canteiros de flores todas iguais. E de repente ela a correr virou-se e disse: eu vou dizer que todas eram amarelas. Não sei se eram, não me recordo. Todas eram amarelas e de repente havia uma cor de rosa. Mas houve assim, entre centenas, num canteiro. E a correr, repara, não é que reparasses. E ela virou-se a correr e disse: uau, mãe, olha aquela flor cor-de-rosa tão bonita. E eu, quando olhei, eu não consegui ver. Eu só vi as amarelas todas, não é? Eu disse: para tudo. Sabes porquê que tu estás a reparar nessa flor cor-de-rosa? Depois lá a vi. Porque ela é única. Ou seja, repara a importância de todos nós sermos únicos. Não é queremos ser, não sei, o que não somos. Certo. É só queremos ser exatamente o que somos. Exatamente. E não ser iguais a todos. Exatamente. Porque depois, até no mundo da espiritualidade, de repente, todos a repetir o mesmo. Todos a ditar o mesmo. De falar não acerca é? disso Pronto, mesmo. enfim, também não vamos entrar minha por aí. espiritualidade- Mas o quanto é importante a nossa singularidade. Sim, Pronto. absolutamente. Não desviando. Educação, Porque- consciência. Bora Ok, lá. então vamos lá. É assim, partindo só desse princípio, eu acho que há aqui uma inversão de polaridades que era importante acontecer para que nós pudéssemos resgatar a autoconfiança de poder ser único, autêntico e quem somos, e não termos que ser iguais aos outros meninos ou responder em obrigatoriedade a determinadas premissas para podermos ser aceites naturalmente por sermos quem somos, ok? Ou, aliás, quem não somos, porque de repente já Exato. nos Já desconfigurámos totalmente, não é? Então, esta parte eu acho que nós só vamos conseguir com tempo, ok? Geracionalmente, e de facto eu penso que há várias vias que nos levam lá. Eu, por exemplo, eu sou completamente fã e costumo dizer que sou uma artista frustrada, porque adoro pintar, adoro dançar, mas não segui nenhuma dessas vias profissionais porque tenho uma missão planteada. Tens aí um artista também ao teu lado. Mas eu sinto que a arte e a criatividade talvez possam ser as vias que possam criar campo para que o ser humano se expresse de forma autêntica e não formatada pelas demandas do ensino. Quando nós começamos por aqui, nós entendemos que se o sistema educa desde novos crianças a pensar em determinada maneira, eles estão a garantir que o sistema, quando elas crescerem, está protegido. Porquê? Porque a nossa mente é programável. Eu sou master em programação neurolinguística e, portanto, compreendo que hajam pessoas que ainda façam alguma resistência a estas tecnologias, vá lá, terapêuticas atuais, mas nada como experimentar antes de sermos comentários, não é verdade? Exato. São técnicas que nos facilitam reprogramação, não apenas mental, mas também emocional. Ora, voltando um bocadinho à questão, se a base da nossa experiência passa por pensamentos e emoções, se moldarem os nossos pensamentos e se nos impedirem a maturidade emocional, ou seja, nós aprendemos a lidar com as emoções que são mais difíceis, raiva, frustração, medo, vergonha, ok? Então, eu diria que
somos talvez uma das espécies... Tem-nos na mão, pronto. E agora vou dar aqui um pulinho até ali ao gabinete do Spielberg, está bem? As pessoas que quiserem buscar as pipocas, tudo bem. Mas se nós entendermos que há uma larga possibilidade de sermos uma das espécies neste quadrante da galáxia que produz mais energia, porquê? Porque somos particularmente emocionais enquanto espécies. Existem algumas espécies de outros sistemas solares que não são tão emocionais como nós. Somos feitos de água, não é? Nós somos 80% de água, Nuno. Só água. Exato. Emoção. Não é só. Mas, ora, se nós somos uma civilização particularmente emocional, porque os primeiros seres do universo que foram criados são os elementos, para que todos os outros se possam manifestar através deles, não é? Portanto, fogo, terra, ar, água, éter. Ok? E todos nós somos feitos dessa matéria. Ok? Ora, há que entender que dentro da qualidade dos elementos, aquela que nos permite processar emocionalmente é a água. É o elemento da conexão. Imagina, nós enquanto civilização, se formos programados mentalmente e formos mantidos na ignorância emocional, evoluímos muito lentamente. É um bocadinho, se quiseres tocar na temática de alguma conspiração que possa estar ligada à grelha planetária deste planeta, eu diria que, talvez pelas experiências que eu tenho tido e pelas informações que recebo enquanto canal, porque todos somos canal, não é um exclusivo de pessoas especiais, está bem? Se todos nós aprendermos, de facto, a mergulhar e ter acesso a partir do nosso portal interno à fonte, a partir do momento em que tu encontras essa via, tu não precisas de ir buscar muita coisa lá fora. Quer dizer, claro que precisas as matemáticas da vida, há coisas que são muito interessantes, eu gosto muito de ler acerca de coisas e de saber, mas eu estou a chegar a um ponto da minha vida em que questiono tudo aquilo que me chega. Não é para levar como verdade absoluta, não é para pensar como o sistema me disse para pensar. Eu finalmente compreendi a um certo nível da minha vida, a um certo ponto, eu li uma frase que dizia assim: quando tu nasces e sentes que não pertences a este mundo, é porque vieste para criar um novo, para construir um novo. Pá, isto para mim salvou-me. Isto salvou-me, porque eu olhava para o sistema e pensava assim, mas esta gente está toda doida, ou quê? Então, mas as pessoas infelizes, as crianças frustradas, as pessoas doentes emocionalmente, psicologicamente, eu digo assim, há qualquer coisa profundamente, estruturalmente, que não está bem neste sistema. É um sistema que tem 500 anos. Por exemplo, nós como seres humanos, as tribos indígenas estiveram muito mais próximas do que é realmente a verdade enquanto seres humanos, no sentido de nos conectarmos à natureza, que para mim essa é a base, é a essência, do que nós alguma vez estamos agora, depois de centenas de anos, com a tecnologia a aumentar, inteligências artificiais e tudo. No entanto, há 500 anos atrás, quando os colonizadores chegaram aos indígenas Lakota da América do Norte, e aos Maias e aos Aztecas, quer dizer, porque muitos deles estavam muito mais ligados à fonte onde nós estamos agora, que é algo que dá que pensar. Faz pensar, pera, eu gosto de comparar isto, eu vou só dar aqui um exemplo que eu acho muito bonito. Eu acho que nós temos que olhar para a natureza. Uma árvore grande, para ser forte, como é que ela consegue ser suportada? E o que é que a torna ainda mais forte? São as tempestades. É o vento. Ou seja, as tempestades, o sol, a água e o vento faz com que as raízes dela mergulhem e ficam mais profundas. Então o que é que acontece? Nós temos que olhar um bocadinho para isto como nós, como seres humanos. Se nós não tivermos que enfrentar medos, raivas, frustrações, dificuldades, as nossas raízes são ténues e a nossa árvore rapidamente cai e somos débeis, e somos fracos e ficamos doentes rapidamente. Então, pegando aqui nesta história toda, que é para trás, realmente já estivemos mais conectados, não podemos voltar atrás, é uma verdade. Temos neste momento raízes que são ténues e fracas nos seres humanos todos, atualmente, porque nos últimos 500 anos, foi o que tu disseste, não foi de agora, foi realmente criado um sistema que, de alguma forma, foi
criando pouco vínculo emocional, criando pouca maturidade emocional, criando pouca estrutura, até mesmo física. E pouca responsabilidade individual Também. no processo de resgate de si mesmo. Certo. Porque tu vês Certo. muitos adultos Que colocam esse poder pessoal nos outros, não é? Não, olha, Lisa, não vais mais longe. Há um dos processos que a mim, como ser humano, me incomoda. E pronto, há coisas que me incomodam, como me incomodam outra pessoa qualquer, que é o processo da vitimização. Portanto, a vida não presta, sou infeliz, a culpa é do periquito, é da mãe, é do tio, é da professora, é do irmão, que não sei o quê. E não saem dali. Ok. Não quer dizer que a pessoa não esteja sujeita a outros seres humanos que dentro do seu processo lhe soem como pessoas agressivas ou situações que sejam desagradáveis, ou não é que essas realidades não possam existir no efetivo. Agora, o que é que tu vais fazer com essa realidade? O que é que que responsabilidade é que tu vais assumir por, ok, eu estou a viver esta experiência por algum motivo, ok? O que é que eu posso aprender? Há outra frase que eu também adotei como minha, e como eu adoro, é que eu posso sair dela, não é? Sometimes you win, sometimes you learn. Para mim a vida é isto. Exato. Às vezes ganho, às vezes tenho que aprender. Mesmo. Não é? Sempre. Não há perdas. Sempre. Não há perdas. Tu tens sempre processos, porque, no meu entendimento, o futuro da espiritualidade é autoconhecimento científico. Porque nós, quando conseguimos unir, efetivamente, a ciência com a espiritualidade, nós temos o melhor dos dois mundos. E eu gosto desse sítio. Ok, acho que é por aí que, eventualmente... Mas imagina, e agora deixa-me perguntar, sem dúvida que sim, mas imagina, se nós estamos a falar aqui, dentro assim, de umas possíveis teorias de conspiração, que eventualmente também é do interesse de quem governa o mundo, vamos dizer assim, manter-nos na ignorância, ok, até nos dão assim um bocadinho para andarmos felizes, mas na verdade há um limite, não é? Desde do conhecimento, da educação, ou do ensino, de tudo, não é? Há sempre limites. Será que será o interesse também que de repente se una realmente, vai-se unindo, mas ao ponto de nos libertar realmente da escravatura deste sistema que nos obriga todos os dias a acordar e a acreditar que temos que viver no trabalho que não gostamos, alimentar exato o sistema financeiro, o capitalismo, certo. etc. Não é? Esses são os outros sistemas. Existem sistemas que governam, vá lá, matricialmente a organização sistémica aqui do planeta, não é? E temos não só a educação, mas temos a alimentação, temos outras áreas. Pronto. Com a não, força, traz o que tens a dizer. Eu vou só abrir aqui campo para partilhar um bocadinho com as pessoas. Não vou contar a minha história pessoal, porque é uma história longa, mas eu tomei conhecimento que faço, e nem vou pôr muitas etiquetas, não interessa para aqui, mas eu tomei conhecimento que faço parte de um grupo de almas muito antigo, ok? E tenho vindo, ultimamente, eu diria que talvez no último ano e meio, cada vez mais e mais e mais, eu a receber informações acerca do processo da criação. Portanto, de como é que isto se organiza em termos de dimensões. Já vim falar acerca das dimensões contigo no outro episódio, não é verdade? Mas... E convido a escutar, se por acaso não viste ou se não ouviste, por favor, falo. Ok. Aquilo que me foi mostrado, ok? E aqui peço às pessoas, não há necessidade de me escrutinarem, está bem? Apenas ouçam, se fizer sentido, muito bem, se não fizer, muito bem, ok? Mas eu vou apenas partilhar, ok? Portanto, que no processo da criação ou da existência, portanto, para existir um processo de criação, ou para nós podermos existir, exit vem da palavra, do latim também, saída, exit. Portanto, nós para existirmos, há um processo em que a consciência tem que se projetar e ir existir a algures para se poder ser e ter um campo de experiência, que neste caso é onde nós estamos neste momento, certo, não é verdade? Certo. Pronto. E até se adequa ao que tu estavas a dizer antes. Por exemplo, voltando ao ser humano, sair do sistema para poder realmente ser a consciência que somos. Exatamente. Não só estarmos talhados. Por exemplo, até neste simples podíamos ir aqui. Numa perspectiva mais concreta, para a existência poder acontecer numa tridimensionalidade, ou seja, no físico, na matéria, ok? Tem que existir uma matriz.
tem que existir, nós somos matriciais. Portanto, se nós observarmos as nossas células, nossos átomos, ok? Não há absolutamente nada no universo que não assente em padrões geométricos em movimento. Ou seja, antes de o que quer que seja existia o quê? Nada. O absoluto nada. Porque ou existe ou não existe. Ou nada ou existe, ok? Pronto. Certo. Para o nada, o absoluto nada, portanto, existir, teve que haver um processo de projeção da consciência do nada em direção a algo que foi criar uma matriz para poder existir, porque senão não tem onde existir. Faço-me entender? Portanto, tu para existir, tu precisas de uma matriz composta de movimento e geometrias. Isto é obrigatório, ok? Nós vivemos numa matriz. Epá, temos que entender isto. E a matriz não é má. Nós sem matriz não existimos. Nós somos feitos de padrões geométricos em movimento. Isto é uma matriz. Sim. É matricial, ok? E aquilo que me foi explicado é que dentro do processo da criação existe uma matriz divina, criada pelo absoluto para que a consciência possa manifestar-se e ter uma experiência. Existe. E, portanto, o que me foi mostrado foi que há uns largos milhares de anos houve um grupo de inteligências extremamente avançadas que decidiu criar uma matriz artificial onde pudesse ter as suas próprias leis e que não respondesse diretamente à energia da fonte, ou seja, do absoluto. Aquilo que eu entendo é que dentro da matriz divina nós temos a original, que é o nosso funcionamento, e temos uma artificial. E essa artificial, para poder ter energia para sobreviver, ela precisa de se alimentar energeticamente sem vir à fonte. E quem é que produz muita energia? Quem é que tem 80% de água? 80% de água, exato. Ok? Então, não quero pôr aqui etiquetas, não quero pôr os governos em particular, ou o Deep State, ou as raças Anunnakis, ou... Não quero porque fala não de sei. 13 famílias que governam o mundo. Não são 13, são 12. Ok. As que não boas, entre aspas. Assim, não importa, não para mim... Houve-se muita coisa lá, está, para mim, sinceramente, os códigos originais vêm das famílias originais. Mas a matricial artificial vem também dentro desta raiz. Então, eu penso que há aqui uma coisa importante. É nós entendermos que na realidade que nós estamos a experimentar agora, existe um processo de criação que assenta numa matriz divina e que é igual para todos, e onde encontramos códigos originais de frequências de som e luz, que é a questão na origem da geometria, não é? Ligados à fonte, mas existe uma artificial já muito antiga e que está a ser, e que está a alimentar-se de espécies, da energia das espécies para poder subsistir. E aquilo que me foi mostrado é que nós fazemos parte estamos na alçada dessa matriz artificial, mas... Ou seja, como esses seres que estão numa ilusão, na tal rodinha de hamster, como tu dizias, nessas tais emoções, e repete-as só, porque eu acho que é importante. Eu penso Portanto, o medo, etc., entra por aí também. Porque é assim, o que produz mais energia são emoções, ok? As emoções que produzem mais energia são as mais densas. Portanto, a raiva, o medo, a culpa, essas coisas todas, não é? Portanto, se nós... e depois ainda houve uma tecnologia que foi introduzida através do nosso satélite, da Lua, ok? Eu sei que isto é tudo muito louco, mas... Quem não fizer sentido, simplesmente não ouça. Está tudo certo. Mas é uma teoria que não veio só... Não é uma coisa que estás a inventar agora também. Houve mais gente que já canalizou isso. Não estou a inventar. É uma canção que não é... É para dizer que é uma já coisa há várias que pessoas não é que estão só a canalizar uma coisa, essa informação. Portanto, não veio só de agora de ti para dizer que é algo que está realmente a vir ao de cima. A ser corroborado de outras fontes espalhadas pelo planeta. Sim, está a vir ao de cima. Pronto. E, portanto, e essa tecnologia, na realidade, ela está feita de maneira a que o tempo aqui no nosso planeta seja percebido de forma distorcida. Então, o que é que acontece? Se o tempo, que é a quarta dimensão, em que nós nascemos, vivemos... morremos e encarnamos... integramos a experiência e depois transcendemos para iniciar um novo ciclo. Portanto, a quarta dimensão, ela... move-se numa espiral evolutiva
sendo que o tempo aqui na Terra, ela, em vez de estar a ser vivido nessa espiral evolutiva, está em loops, como se fosse um disco riscado. Bom. Então, o que acontece é que nós estamos sistematicamente em repetição de padrões, não só mentais, mas emocionais, que nos aprisionam, fazendo com que nós sejamos fonte de energia através de emoções que não tratamos, formas de pensamento que nos aprisionam e que nos limitam, ok? E que não nos dão possibilidade de expressarmos toda a nossa verdade, autenticidade. Então agora deixa-me só, para sintetizar, e porque não temos muito tempo, Sim. tudo o que estás a dizer, e obrigada pela tua partilha mesmo, para nos fazer pensar aqui em casa e aqui entre nós também, todos em conjunto, porque não é trazer teorias de conspiração, como o Nuno também estava a dizer, já há outras fontes que também já disseram e continuam a dizer. Quem quiser ler mais é o David Icke, por exemplo, e a Bárbara Marciniak, que têm que analisaram também esta por exemplo, esta mensagem que chegou. Aliás, eu deixo aqui um convite às pessoas para irem ver a aula que eu vos enviei. Está no teu YouTube? Eu tenho. Não está aberto ao público. Ok. As pessoas podem ir ao meu Linktree no Instagram e encontram a aula sobre os 144 códigos originais da matriz. Ok? Pronto. Eu acho que para quem realmente apreciar este tipo de conteúdo e queira assumir responsabilidade por reprogramar os seus pensamentos, as suas crenças, trabalhar ao nível das suas emoções, porque é assim, aquilo que me foi mostrado é que neste momento existe uma matriz divina onde o processo da criação está a acontecer. Dentro da matriz divina temos a matriz original e a artificial. A artificial a poder vampirizar energeticamente raças como as nossas para poder sobreviver. E a grande imagem que me foi mostrada é que o artificial e o original fazem parte do divino. Claro. Ok? E então, talvez nós possamos não entrar em guerras, ok? Porque não... Isto é... Eu às vezes costumo brincar, dizer isto é Deus, eu vou jogar PlayStation. Aliás, as guerras, pandemias, crises, constantemente crises financeiras também, não é? Aumentam o medo. Portanto, nós não devemos entrar em guerras. São manobras. Mesmo dentro de casa, certo, não é? Porque tudo isso aumenta o nosso medo e alimenta a tal... A matriz artificial. Exato. Certo. Só que eu gostava de só largar aqui uma última... Aquilo que eu sinto é que os próximos tempos, aqui na realidade onde nós nos encontramos no planeta Terra, a circundar à volta desta estrela, eu dou uma sensação que nós já estamos neste momento a viver duas matrizes em simultâneo, porque é tudo parte da matriz divina. Mas o original está a emergir, porque ele nunca deixou de lá estar. O artificial é que se embarcou energeticamente e corrompeu a programação matricial da Terra com formas de pensamento negativas, com aprisionamento emocional, ok? Então... A sensação que eu tenho é que agora durante uns anos nós vamos poder experimentar assim aqui na Terra as duas matrizes. E isso vai depender dos teus pensamentos e das tuas emoções. E portanto, se tu, por exemplo, falam-me de guerras, mortes, de misérias, não sei o quê, e eu de repente a minha realidade é, eu vou para Abrantes e vejo passarinhos e tenho que apanhar os ovos da galinha e a minha realidade é esta. Eu tenho uma boa comparação com a teoria toda. Que é, imagine uma árvore gigante, uma árvore original, gigantesca. Eu gosto. Imagine uma árvore gigantesca, que pode ser uma anoneira, que dá umas anonas enormes, mas se a anoneira tiver com uma trepadeira que vai subindo por ela acima, ok, que já é outra matriz a vir lá de baixo, essa anoneira vai ser tapada, o tronco todo dela, as folhas também, e já não dá anonas. Ok? Portanto, o potencial dela foi-se. Exato. Então, ou não se foi, mas está escondido. Está escondido. Ali, quando disseste esse do original está lá, eu lembrei-me disto. Pensei realmente, imaginemos essa grande árvore coberta por uma trepadeira, ela já não vai estar no seu potencial. Vai estar provavelmente no medo dela de não dar frutos, vai estar sem nutrientes, vai estar esmifradinha. Que bom, estás a ver? Não, mas é que, sabes que eu para mim, a vida são metáforas. E através desta metáfora, nós compreendemos tão... Natureza mostra tudo. Mas é verdade. É verdade. Então, só para terminar, a sensação que eu tenho é que vamos poder experimentar ambas as matrizes dentro desta realidade, ok? E o que vai ditar a qualidade da tua experiência é o teu grau mental e emocional, ok? E de que maneira que tu realmente... Que realidade é que tu queres co-criar para as experimentares no concreto? Eu aqui também acrescentava... Ou seja, arrancarmos a trepadeira.
As ervas daninhas. E as ervas daninhas também, que é para o sol. Eu tenho mau feitio e tenho cabelo na venta e de vez em quando venho a público e digo umas coisas. E é verdade. No meu jardim, erva daninha não cresce. Não entra. E então, não, e vocês já devem, vocês até sabem mais do que outras pessoas. Mas, sinceramente, a esta altura, antes que a Terra deu o quantum leap, o salto quântico que está previsto em termos da precessão dos equinócios, porque estamos a mudar não apenas de eras, mas estamos em pico de precessão de equinócios, para um sistema que está a cair, porque está a cair, é inevitável, ok? E para um novo emergir, nós não conseguimos fazer essa transição sem caos, sem confusão. Porque estamos a deixar todo um sistema operativo e estamos a receber um sistema operativo completamente novo. Uau, o que é que se está a passar em termos de pensamentos, em termos de emoções, em termos de entendimento maior do funcionamento de todo o processo da criação, ok? Então, provavelmente o que vamos ver agora durante uns aninhos é o paraíso e as guerras a acontecerem dentro do mesmo canvas, dentro da mesma tela, ok? A própria Terra está a fazer este processo. E eu desconfio que é possível que, quando a pressão dos equinócios terminar, a própria Terra tenha feito um processo de calibração em que só vão conseguir, talvez, permanecer organicamente neste sistema já quem tiver alcançado determinados graus evolutivos em termos de consciência, porque quem está na realidade a despertar, a recordar e a crescer é a Terra. É o planeta que está a mudar. E, portanto, nós não controlamos absolutamente nada deste processo. A única coisa que nós podemos fazer é, é assumir responsabilidade sobre o nosso processo individual. Essa é a minha grande chamada. Muito bem. Deixa-me só para fechar, antes de fechar isto, eu quero dizer mais uma coisa. Porque nós falámos aqui de vários temas e eu acho que é importante só fazer aqui uma ressalva. Porque para as pessoas que estão a ouvir, não é? O que fazer realmente neste caso? Eu dei o exemplo das árvores e vou agarrar um exemplo parecido para seguir o caminho. A estrutura, portanto, as tempestades que fazem com que uma estrutura do mar seja mais forte é o mesmo aplicado para uma criança, para um jovem como para um homem. Nós precisamos de enfrentar os medos, enfrentar as raivas, ou seja, ter a raiva, não suprimirmos mais raivas, não suprimirmos o medo, olharmos para isso tudo, porque há aquela coisa não posso chorar, e o homem tem esta coisa, não posso chorar, tem que ser forte, e os rapazes também, sobretudo o masculino, porque o masculino é quem está a tomar conta do mundo, sobretudo, a vários níveis, por enquanto. Mas a questão é, temos que olhar para isto tudo, e o que eu quero dizer com isto, só para trazer aqui uma ferramenta para ajudar os pais e os homens e as mulheres que estão a ouvir isto também, que é, olhem mais para as vossas emoções, é assim que se adquire maturidade, é olhar para elas, é falar e comunicar sobre elas. Para as relações para também. as relações, abraçar tudo isso, não é ir para a montanha, porque assim é fácil meditar na montanha dos Himalaias. Ou ir fazer o retiro numa bolha, não é? Mas para chegar a casa agora, e repetir sempre. É aqui, é na vida real, é nas relações sobretudo, e à vossa volta que nós conseguimos evoluir e crescer. Se nós conseguimos evoluir com os nossos filhos, porque eles vão-me tirar a mim do sério, vão-me tirar a todos vocês do sério, vão-nos fazer as vossas feridas internas, mas é observando isso tudo, olhar, espelho. Vamos fazer esse espelho, mas é ao olharmos para isto, dizer, espera, eu estou a sentir isto, e a partir de agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isto? Errei, pedir desculpa, deixar de ser orgulhoso, ter a capacidade de perceber quando é que erramos. E isto são ferramentas básicas da vida, que é a partir daqui que este processo de evolução e de consciência se começa a dar. Quando nós olhamos para dentro, quando nós percebemos que erramos, quando nós percebemos que estamos descentrados de nós mesmos, quando percebemos que à nossa volta existe um mundo inteiro que também precisa de nós. Então, há que olhar para dentro para poder então realmente mudar cá fora. E esta é a minha mensagem final. Maravilhoso. Olha, o episódio já vai longo, portanto, fica o convite de ouvirem mais, não é? Acima de tudo, não fiquem só na teoria. Porque é muito giro falar de espiritualidade e de repente andamos todos com meio ego a dizer que somos muito não sei o quê, mas a verdade é que é na prática, é no dia-a-dia realmente, é nessas emoções, é nessas relações. E estávamos a falar tudo isto, realmente que vocês possam ativar o vosso pensamento crítico, que vocês possam se centrar mais, encontrar o vosso caminho, sem achar que há caminhos melhores que outros. Encontrem o vosso, não é? Como falávamos há pouco e a Eva dizia, no ensino não vos foi ensinado tanto ou aberto a possibilidade de vocês serem vocês mesmos. Então, se calhar, a verdadeira espiritualidade começa aí,
não é? Não estar só a repetir, mas realmente escutar com humildade. Enfim, toda esta conversa surgiu, e eu também recapitulo, porque estamos a viver tempos que tempestades sopram por todos os lados, guerras que estamos a assistir através do ecrã, ódio contra mulheres, violações, abuso, tudo a ser trazido, não é? Se calhar já existia, aliás, já existia, mas não se sabia tanto. Portanto, muita coisa a ser trazida. Como é que nós, no meio de tudo isto, encontramos a ação, porque eu também acho que é importante, não é só ficar na passividade, mas ao mesmo tempo mantemos o nosso centro para não ir vibrar no medo que alimenta o que é que quer que seja, que nos mantém ali condicionados, em vez de podermos expandir, está bem? Acima de tudo, senti de trazer este conteúdo por aí. Era para esse objetivo. Manter-te, ajudar-te a manter-te centrado e não desalinhado e não só a vibrar no medo, porque quando vierem medidas de coerção, quando vierem as sociedades, quando vierem outros, se tu não estiveres mesmo centrado em ti, é muito fácil irmos pelas influências. Enfim, fluiu desta forma. É sempre através de nós, como eu acredito. Abrimos simplesmente um campo e aqui estivemos nós a conversar. Tu, desse lado, que tires também o melhor para ti. Informação é poder, volto a dizer. Agora, do teu lado, tens aquilo que tu queres trazer para a tua experiência. Da minha parte, por hoje é tudo e até breve. Um grande beijinho.